Olá, sejam bem-vindos à preleção do Centro Espírita da Consolação. Falaremos hoje do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. O tema de hoje se chama Bem sofrer e mal sofrer. Mas antes de darmos início, vamos elevar os nossos pensamentos ao Pai Celestial e também ao Mestre Jesus. Vamos todos nós agradecermos pela oportunidade do desenvolvimento do nosso espírito. Tanto amor, com tanto carinho, com tanto auxílio, proteção e amparo dos irmãos do plano espiritual. Agradecendo também sempre ao Pai Celestial e ao Mestre Jesus por colocarem tudo que for necessário para que a gente consiga evoluir nesse planeta e que possamos agradecer também sempre pelos nossos lares, pelo prato de comida, pelo estudo, pelo trabalho, por todas as pessoas boas que estão ao nosso redor. E que nesse momento possamos colocar-nos abertos aos ensinos do Evangelho. Graças a Deus. Vamos ler passagens do Evangelho de Mateus e também do Evangelho de Lucas, em que Jesus relata para todos nós assim: Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, que deles é o reino dos céus. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 5, 6 e 10. Os que sofrem são aqueles que passam por provações ou então experimentam expiações dolorosas, difíceis, né? Choram porque todos nós temos dificuldades, porque provação e expiações são às vezes duras. E o consolo acaba sendo o quê? A imperfeição corrigida, o êxito nos resgates e as provações. Mas não basta chorar e sofrer, é preciso aprender com o sofrimento, sofrer sem revolta, sem rebeldia. E quem tem fome e sede de justiça, tem fome de justiça divina, da que corrige por meio de expiações e provas nossos erros do passado. Não é a justiça de querer ver o outro pagar pelo erro, e sim a forma de justiça para nós, que é aquela vontade de querer resgatar os nossos erros. E dessa justiça seremos fartos e seremos bem-aventurados, pois já estaremos no caminho da correção, do acerto e do resgate. Ser perseguido por amor e justiça é dar a própria vida em defesa da verdade. É não abrir mão dos princípios cristãos, dos ensinos do Evangelho, entendendo que esta perseguição acaba ocorrendo por conta do nosso próprio atraso evolutivo. Na passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 20 e 21, e 24 e 25, nós encontramos Jesus dizendo para todos nós: Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós ricos que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a chorar e a gemer. Nesse relato de Lucas, além de Jesus se referir às bem-aventuranças, ele aponta ainda as consequências para aqueles que acreditam que a vida é uma só, né, e que só tem na vida material a satisfação de todas as suas vontades, né? E aí, quando ocorrer o desencarne, chegar no plano espiritual, acabará sofrendo, né, por conta de ter focado no apego material e às vezes por ter feito mau uso de tudo que recebeu para que de repente pudesse ajudar alguém. O tema de hoje se chama Bem Sofrer e Mal Sofrer. É uma mensagem do espírito de Lacordaire, trazida na cidade de Havre, no ano de 1863. Nessa mensagem, né, fala basicamente a questão sobre como nós podemos encarar as nossas dores, os nossos sofrimentos. Por quê? Porque todos nós estamos sujeitos a sofrimentos. Nós vivemos num planeta de provas e expiações, né, mudando lentamente com um período de regeneração. Então o sofrimento faz parte das nossas vidas. Vale lembrar que todos nós estamos nessas condições também pela nossa própria condição de perfeição moral. Muito longe ainda do desenvolvimento intelectual também.
E logo, desde o mais humilde até o mais rico desse planeta, sofrerá com dores, com aflições, problemas, com doenças, etc. Porém, a dor e a dificuldade muitas vezes aparecem na nossa vida para auxiliar na nossa evolução. É aquele famoso ditado: se não aprendemos pelo amor, nós aprendemos pela dor. Né? Ou então, a dor serve para também nos despertar para o caminho do bem, alertando-nos que estamos fazendo alguma coisa de errado. E então nós vemos o título, né, de como nós podemos encarar as nossas dores, sendo pelo bem sofrer ou pelo mal sofrer. E o mal sofrer, que é a coisa mais comum que geralmente, né, a gente faz, que é a gente ficar murmurando. Né? Os que mal sofrem são aqueles que não têm paciência nas aflições, nas dores. Né? Aqueles que falam contra, reclamam, né, de tudo que tem, né, na sua vida, aqueles que reclamam das dores, das aflições, né, que não se contentam também com o que possuem, os que também, de repente, não sabem cumprir, né, com as suas provas, nem suportar suas expiações. Esses não sabem sofrer, ficam colocando a culpa em Deus, ficam só reclamando, achando que tudo acontece somente com eles, né? Mas vale lembrar que reclamar, rebelar, inconformar, não aceitar a dor, só aumenta o nosso sofrimento e não ajuda a resolver nada. Então, Lacordaire coloca para todos nós a questão do bem sofrer. Quando nós aceitamos as aflições sem ódio, sem mágoa, sem revolta, né, ainda que a gente consiga, mesmo ainda que a gente chore, né, pelo desabafo, esse é o bem sofrer. É preciso ter coragem para enfrentar problemas, quaisquer que eles sejam, pois na realidade esses problemas são consequências de atitudes menos felizes que nós tivemos, seja nessa existência ou em existências anteriores. Então, essas dores resultantes, essas consequências, são necessárias para a nossa própria evolução, para o nosso próprio aprendizado. Então, de uma forma mais equilibrada, nós podemos achar a solução dos nossos problemas se soubermos bem sofrer. Somente as provas bem suportadas podem nos conduzir ao reino de Deus, ou seja, a paz, a tranquilidade e a felicidade. E também vale lembrar que tudo passa em nossas vidas, incluindo as nossas dores. Por isso é preciso ter amor, coragem, esperança, confiança, fé para vencer essas experiências, né, que nós temos, que são difíceis e que Deus não coloca uma cruz mais pesada que nós não possamos carregar. Se passamos por desafios dificílimos em nossas vidas, é porque nós temos a capacidade de superá-los e que podemos até também ter escolhido passar por tais provações, por tais expiações lá no plano espiritual. Então nós não podemos reclamar dessas nossas dores que nós estamos sofrendo no momento. Mas se Deus coloca essa cruz, que às vezes pode parecer pesada para todos nós, Ele tem a confiança que nós poderemos sempre superar tudo isso. Então, o simples fato de sofrer não nos condiciona ao reino dos céus que Jesus cita nas suas bem-aventuranças. Ele fala: bem-aventurados os aflitos. O sofrimento em si, ele não purifica ninguém, ele não nos eleva a planos mais altos. O que fará com que nos elevemos é a forma como nós aceitamos, como nós encaramos, como nós reagimos às nossas dores, às nossas atribulações, os problemas da vida aqui nesse plano terrestre. A maneira como o espírito encara essas atribulações é o que realmente faz a diferença. Daí o bem sofrer e o mal sofrer. Como Lacordaire coloca também no último parágrafo dessa mensagem: bem-aventurados os que sofrem, que estão tendo a oportunidade de aprendizado, de provar a fé, a esperança, mas que conseguem bem sofrer. Felizes os que conseguem aprender a superar suas dores, pois da próxima vez que elas aparecerão, conseguirão sofrer menos, ou então até às vezes não sofrer, porque já ganharam uma certa experiência, já passaram por aquilo, né, já terão mais maturidade, para enfrentar aquilo que
que de repente já aconteceu uma vez com eles. Vamos, nesse momento, fazer as nossas vibrações. Vamos todos nós vibrarmos muito amor, muita paz, muita luz, muita saúde e muita proteção aos nossos lares, aos nossos locais de trabalho e também a todos os nossos amigos e familiares, reencarnados, desencarnados, vibrando também por todos aqueles que estão abandonados em asilos, orfanatos, casas de repouso, ruas, também manicômios, prisões. E também vamos, nesse momento, fazer uma vibração de saúde, de esperança, de força, de coragem para todos aqueles que estão em hospitais, pronto-socorros, leitos e UTIs. E vamos, nesse momento, nos colocarmos receptivos para o nosso passe. Graças a Deus. E vamos, nesse momento, mentalizar uma pessoa para receber o passe à distância. Graças a Deus. E vamos encerrando o nosso encontro de hoje, agradecendo a oportunidade de termos contato sempre com as palavras do Evangelho e que possamos ter forças para aprendermos a bem sofrer frente às nossas dificuldades. Que assim seja, graças a Deus.